Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, depois de uns 15 dias, vamos finalmente finalizar o livro A Santidade de Deus, que é sobre a importância que o pecado tem para Deus. Nós já falamos sobre... O livro fala para entender a santidade de Deus, a gente tem que entender a compaixão, né, e a misericórdia divina, a graça de Deus, a justiça e, por último, o pecado, né? A importância do pecado, do porquê que a gente vive separado de Deus, né? Um dos motivos são nossas imperfeições, né? A gente não pode, como Deus é separado, e santo quer dizer separado, então esse é um dos motivos, né, pelo qual a gente não vive aquelas experiências que Adão teve, que Moisés teve, que Abraão teve, né, aquele acesso assim tão direto. Mas nós sabemos que de uma forma ou de outra, né, tem muita gente hoje que tem acesso ao Senhor, mas não face a face como era na antiguidade. De Jesus Cristo para cá, quem acredita sabe, né, que nós temos acesso direto a Ele, né? Não como Moisés teve, como Adão teve, ver mesmo a glória divina, né? Apesar que Moisés viu Deus de costa. Se não fosse assim, ele ia morrer, ele não ia suportar. Falamos também sobre o significado da palavra pecado, que significa errar o alvo, que é uma coisa muito mais abrangente do que apenas resumir o pecado aos excessos da carne. Isso aí é restringir demais o significado do conceito, né? Isso aí é diminuir o conceito a uma coisa que não explica, porque justamente os excessos da carne, eles vêm quando a gente está fora, né, do caminho, né? Quando a gente está fora do propósito que Deus tem pra gente. Segundo o autor, o abuso do álcool, das drogas, do sexo, da comida, do doce, churrasco, pizza, doce, refrigerante, e beber, fumar e usar droga. Isso é porque a pessoa que está fora do propósito, segundo o autor, ela já está num caminho de um desequilíbrio emocional muito grande. Então, a consequência de nós estarmos fora do propósito gera uma ansiedade, e dessa ansiedade vem as válvulas de escape, que é os abusos, os excessos da carne. Aí a gente começa a maltratar o nosso templo, porque o nosso corpo é o templo para o Altíssimo habitar, para o Espírito Santo habitar. E se você destrói esse templo aqui, né, a gente paga geralmente com a doença, com a morte, porque abusou deste templo aqui, que é o nosso corpo. Não é aquela igreja física, ali é um outro templo, né, que é o conjunto dos que creem, mas o templo mais sagrado que a gente tem é o nosso próprio corpo, né, que é onde Jesus diz que Deus habita. A partir do momento que você aceita o sacrifício, o Espírito Santo passa a habitar no seu corpo. Podemos dizer, né, que os excessos é uma consequência de você desviar da rota e do propósito que Deus desenhou para você. O excesso que a carne pede é justamente um pedido de socorro para aquela paz que você não está tendo. É um pedido de socorro para aquela serenidade que você não está tendo. Para aquela vida em paz que você não experimentou e nem vê possibilidades de experimentar devido ao estilo de vida, né, que a gente leva, que não foi o que Deus criou a gente para trilhar. Ele criou a gente para um propósito, como eu já falei, né, e a gente se desvia dele. E aí, por consequência, vem as fraquezas, os apelos e os excessos da carne, tá certo? No entanto, o autor diz que uma vida com propósito, ou com propósitos, mais de um, e propósitos nobres, meio que preenche o espírito do indivíduo. É uma vida preenchida. Uma vida com propósitos é uma vida preenchida. E que, por consequência, é uma vida mais equilibrada, né? Uma vida com propósito, ele diz que é uma vida mais equilibrada. A pessoa que tem propósito, ela cria uma barreira de proteção contra aquela ansiedade, né? Aquela ansiedade extrema, aquele estresse extremo, porque ela tem o propósito ou os propósitos dela bem definido. Então, nada tira essas pessoas do eixo, nada tira essas pessoas do equilíbrio dela. E, por consequência, viver com propósito inclui curtir a vida, celebrar a vida, estar com as pessoas, estar com as pessoas que a gente gosta, fazer o que gosta, frequentar os lugares que gosta, comer o que gosta, beber o que gosta, enfim, ter propósito na vida inclui a liberdade ou ser livre para fazer o que gosta, porque essa pessoa é uma pessoa equilibrada. Teoricamente, as pessoas com propósitos
são pessoas equilibradas. Tudo para elas é lícito, porque elas têm equilíbrio. Elas não vão abusar, não vão atentar nem contra a saúde dela, o corpo dela, e nem contra o outro, porque são pessoas que cultivam o equilíbrio. As pessoas que têm um propósito bem definido na vida. Eu diria que são espíritos superiores, quem tem um propósito bem definido na vida, né, que levam a vida inteira sabendo qual é o propósito, são espíritos evoluídos, né, quem já nasce sabendo o que quer, né, quem já é jovem já sabe o que quer, criança, adolescente, quando entra na faculdade já entra sabendo o que quer, são seres evoluídos. Essas pessoas têm a liberdade para fazer o que quer e o que gosta, porque elas são equilibradas, e isso envolve sentir prazer, celebrar a vida, desfrutar da vida, curtir a vida, e tudo que inclui a palavra prazer, porque são pessoas que têm a exata noção de limites, de onde começar, a hora que tem que parar, porque não abusa de nada. São pessoas equilibradas ao ponto de não abusar de nada. Então, o propósito, segundo o autor, o propósito traz isso para o ser humano, traz esse equilíbrio, o respeito ao corpo, que é o templo do Espírito Santo, e o respeito ao outro, que o outro também é templo do Espírito Santo. Se nós fôssemos feitos para não sentir prazer, Deus teria construído, aliás, com muita perfeição, o sistema nervoso, as células nervosas, sensoriais, que é por onde a gente sente o prazer, todas as formas, a gustação, sentir o sabor das coisas, o cheiro das coisas, fato, o cheiro da pessoa que a gente gosta, né? Todo o sistema nervoso que permeia os órgãos sexuais, inclusive, Deus ia colocar lá, tudo bonitinho lá, não ia. Ele não ia construir com tanta perfeição o sistema nervoso da gente, que é justamente pra gente ter as percepções, todos os tipos de percepções, né? Inclusive de prazer. Não devemos simplificar, né, a palavra pecado, nem a santidade. O conceito de pecado, né, o conceito tanto de santidade como de pecado, ficou raso. Ser santo é não curtir a vida? É não desfrutar das coisas boas da vida? Ser santo é não sentir prazer nenhum, de nenhuma espécie? Ser santo é viver dentro da igreja, dentro de um convento? Não é isso que significa santidade. Não é o que está na palavra. Porque Jesus gostava de uma festa. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa. E Jesus não perdia uma festa. Todas as festas, bodas, de casamento, de aniversário, Jesus estava ali sempre com os discípulos, né? Então não vamos empobrecer a teologia. Não vamos empobrecer o evangelho. Não vamos empobrecer o propósito que Deus tem para a vida da gente, né? E nem empobrecer a nossa vida. Resumindo a nossa vida a não curtir, a não fazer nada, porque a carne não pode ter uma sensação de prazer, de gozo, porque é pecado. Isso não existe. Isso é coisa da Idade Média. Isso é coisa da Idade Média, daquela época que as pessoas pagavam um terreno no céu, para quando fosse pro céu, era aquela época. Então não vamos resumir nem a santidade, nem o pecado a um conceito tão pobre. Então, restringiram muito o conceito de santidade. É isso que o autor quer dizer. Claro, tem pessoas que têm muitos vícios, têm muito excesso na carne, mas são pessoas generosas, são pessoas que têm Deus no coração, são pessoas que têm muito amor no coração, né? Eu conheço muita gente assim. São pessoas que têm uma intimidade com Deus, têm uma vida com Deus, independente de estar frequentando igreja, estar frequentando uma congregação ou não. Então, não vamos empobrecer o significado da vida, né? O significado das palavras que Jesus deixou pra gente, né? Viver sobre a graça já é você viver a vida, curtir a vida, não é? Não é você ficar restrita a uma vida sem o menor prazer a nível da carne. Não curtir uma praia, não ir numa festa, não, tudo é pecado, tomar uma cerveja é pecado, tudo é pecado, né? Botar um biquíni, ir pra praia é pecado. Como tem muitas religiões aí que é proibido festa, não pode ter festa. Então é isso, né? Porque é transformar Deus, resumir santidade e pecado a conceitos tão pobres, é resumir Deus a um criador muito medíocre, né? Super medíocre. E Deus não é medíocre. Muito pelo contrário, né? As festas, as maiores festas, Deus pediu a Moisés para fazer as festas dos tabernáculos e muitas outras festas veio da civilização hebraica. Aquele povo ali que vivia no deserto com Moisés. Foram várias a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo. Foram muitas festas que Deus pedia a Moisés para o povo celebrar a vida. Afinal, a vida tem que ser celebrada. Então, a gente resumir Deus como aquela criatura perversa, né, que vai punir o tempo
tempo todo os seus filhos só por causa de excesso da carne, que foi assim que a igreja resumiu o conceito de pecado, e ser santo é não curtir a vida, é ficar esperando um Deus irado o tempo todo com um pedaço de pau pronto pra cacetar a gente, né? Porque a gente comete um excesso, toma todas, vai pro inferno por causa disso. Casal que faz sexo antes do casamento e já casa, a mulher já casa grávida, vai pro inferno por causa disso? É essa a pergunta que eu quero fazer. Vocês realmente acreditam que uma mãe de família, que eu conheço várias mães de família decentes, criaram seus filhos muito bem, os filhos são super abençoados e de sucesso, como na minha própria família mesmo, ou quem quer que seja que transe antes do casamento vai pro inferno por causa disso? Vocês realmente acreditam nesse tipo de Deus, nesse Deus? Eu não acredito. Só porque você se embriagou uma vez na vida, você ir pro inferno? Então, seria um desperdício o sacrifício de Jesus, né? O sacrifício que Jesus fez na cruz, pra quê? Pra punir pessoas que transam antes do casamento. Deus ia sacrificar o filho dele pra isso? É um Deus muito frágil, né? Nós estaríamos falando de um Deus muito frágil, que não seria um Deus. Um Deus que leva ferro e fogo, leva na lei, leva na base da alta severidade, né? Da punição, da alta punição. Excessos da carne, como se fossem crimes hediondos, não é um Deus. Não é um Deus. Isso pra mim não é um Deus. Então não se sustenta, né? Porque o tamanho do amor divino não se sustenta por esse conceito aí que as igrejas, né? Eu digo de uma forma geral, pregaram, né? Do conceito do que é santidade, do que é pecado. Então Deus é muito mais apaixonado por nós do que a gente imagina, né? E muitas das coisas que ele proíbe a gente de fazer, até no Velho Testamento, é para poupar a gente da morte. O Velho Testamento, no livro de Levítico, tem mais de 600 leis, né? O livro de Levítico é o livro das leis. E tem lá leis que hoje pra gente é absurdas, como, por exemplo, o homem não podia tocar em uma mulher porque ela estava menstruada, era considerada impura. Mas para que Deus fez isso? Deus, hoje a gente consegue compreender, né? O homem não podia se aproximar, ou seja, transar com a mulher menstruada, para não adquirir doença, não transmitir doença. É a mulher com aquele sangue ali, né, que a gente sabe muito bem o que é o sangue da menstruação, é um sangue contaminado. Não comer carne de porco. Naquela época o porco vivia no meio da lama, vivia no meio dos excrementos, comia tudo que não prestava, então era uma carne condenada. Não é a carne a carne de porco hoje da Perdigão, da Sadia, que é feita são animais de laboratório praticamente, que só comem ração de milho. Então, né, e muitas leis do Antigo Testamento que hoje não fazem mais sentido, porque o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, então não faz mais sentido pro dia de hoje. Mas por que Deus ainda assim formulou essas leis que aparentemente são tão severas? Simplesmente para que as pessoas não morressem cedo. Por que fazer a circuncisão, né? Tirar o chapéuzinho do pinto da criança, do bebê, para não ter fimose, não ter alto índice de morte infantil de bebês. Então, entre os hebreus existe a cultura, né, de cortar. Circuncisão é isso, é cortar a pontinha do pinto do bebê, do piu-piu do bebê, para que não tenha fimose, para que não tenha aquela sujeira dentro do pinto, e que naquela época não existia benzetacil, né? Naquela época não existiam os recursos que a gente tem hoje, então era altíssimo índice de bebês por causa dessa sujeirinha dentro do pinto. Então foi só por isso que Deus fez leis, né, aparentemente absurdas, mas única e exclusivamente para poupar a vida do povo hebreu. E ainda hoje, né, essas leis dos 10 mandamentos, todas as leis dos 10 mandamentos, uma por uma, é também para poupar a gente de não ficar separado dele, não termos a morte espiritual e ficarmos separados dele, né? Porque a gente pode até não morrer fisicamente, mas a morte espiritual é a mais triste que tem. Então é isso, eu espero que com esse último episódio, né, o livro A Santidade de Deus seja assim uma luz, né, na vida das pessoas que estão se propondo uma busca mais profunda da justiça divina, da graça divina, da misericórdia divina, do que é o pecado, para que a gente realmente evolua, né? Esse livro me ajudou muito em diversos aspectos. Eu elaborei muitas coisas lendo esse livro, né? Aquela culpa da igreja que coloca na cabeça da gente, né? De ficar culpado, ou então se a gente amanhecer o dia não se sentindo muito bem, a gente já pensa que a gente já está sendo punido por alguma
alguma coisa, não é? E não é, né? Não é. Deus não quer a gente culpado, Deus não quer a gente desanimado, Deus não quer a gente triste, deprimido, Ele não quer punir a gente o tempo todo, como as igrejas ao longo dos milênios colocaram na cabeça dos cristãos, né, de uma forma geral. Deus acha que nós somos maravilhosos, nós somos assim o que há de mais belo da criação dele, né? Os animais também são belíssimos, mas nós, os seres humanos, né, pessoas que pensam, pessoas que criam, pessoas que inventam computador, televisão, impressora, celular, aqui as redes sociais, pra gente estar aqui falando como se estivesse de frente para uma TV, com várias pessoas como espectadores, tudo criado por homens, né? Então nós somos maravilhosos, né? Deus acha a gente maravilhosa. Eu não entendo porque os líderes não falam que Deus ama a gente, mesmo sabendo que a gente é pecador. Eu acho que as igrejas precisam atrair mais o povo, principalmente os pecadores, dando essa certeza, né? Que mesmo eles pecando, eles caindo, eles abrindo brecha, Deus ama eles de qualquer jeito, né? Basta a gente ficar perto dele para ele fechar nossas feridas, né? Fechar as brechas que a gente dá, né? A gente vê falar muito pouco que Deus ama o pecador. Ele pode abominar o pecado, mas ele ama o pecador, mas ama mesmo. E não é à toa que a gente apronta, mas a gente tem mil e infinitas chances com Deus, né? Então, nunca se rebaixa. Agora eu vou parafrasear a Joyce Meyer, né? A maior pregadora do planeta. Nunca se rebaixa falando mal de você mesmo pra ninguém e nem pensando coisas ruins a seu respeito. Não faça isso. Não abra esse tipo de brecha. Ao contrário, Joyce Meyer aconselha que a gente já acorde de manhã falando: eu sou maravilhoso, Deus me ama, hoje Deus vai me abençoar grandemente, Deus hoje vai me abençoar, Deus hoje vai... Eu tô fazendo assim agora, eu tô acordando assim agora. Bom dia, Deus, obrigada, meu Deus, porque você me ama, porque você me acha maravilhosa, você hoje vai me abençoar, você hoje vai me abençoar, E uma coisa muito estranha acontece, que no final do dia, coisas incríveis acontecem comigo, desde que eu comecei essa prática pra cá, coisas estranhamente maravilhosas vêm acontecendo comigo e eu venho percebendo o poder que a palavra tem de me abençoar, eu mesmo me abençoar. Então, Deus sabe meu nome, Ele sabe o seu nome, que personalidade a gente tem, Ele conhece a gente profundamente, todas as fraquezas da gente, Ele sabe exatamente onde é que a gente vai errar e quando a gente vai errar. Só que ainda assim Ele tem os mais belos planos pra gente, né? Ele sabe que se Ele me abandonar, se Ele virar as costas pra gente, eu posso até adoecer e morrer, né? Se Deus virar as costas pra mim. Se em algum momento na minha vida eu não tiver mais aquela percepção que Ele tá comigo. Porque a tristeza de Jesus, a maior tristeza de Jesus, além daquela tortura que Ele passou na Via Crucis, foi Deus ter abandonado Ele, né? Ai, Pai, por que Tu me abandonaste? Essa foi a maior tristeza. Foi Jesus ter se sentido abandonado, né? Deus precisou virar as costas pra Ele, porque Ele estava espiando os nossos pecados, né? Jesus estava ali espiando os nossos pecados. Então Deus precisou virar as costas pra Ele, porque Jesus se fez imundo, um pecador, Ele se fez para que a gente fosse salvo. Então Deus teve que, virar as costas pra Ele. Deus teve que... Não posso olhar pra você agora. Não posso olhar pra você agora. Foi isso que aconteceu. E foi muito doloroso pra Jesus, né? Espiar os pecados da gente. Porque Ele não pecou, né? Jesus era puro. Agora, imagine eu, né? Se Jesus, que era filho de Deus, poderoso, sofreu, eu acho que o que culminou na morte dele foi esse abandono, né? Ele não teve mais como se manter vivo. Imagine eu, né? Imagine nós, se Deus abandonar a gente por uma hora, né? Eu entro em pânico. E eu acho que foi até por esse motivo que eu comecei a ter pânico e depressão quando eu era muito jovem, com 15, 16 anos, porque eu não sentia a presença divina. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia buscar Deus, eu não sabia como encontrar Ele, né? Porque eu pensava que eu ia achar Ele fora de mim, quando na verdade eu finalmente achei Ele dentro de mim. E estudando, né? A Bíblia, a teologia, etc. Então, se você se acha um derrotado, ou porque você tá velho, ou porque você tá desempregado, ou porque você tá solitário, sem perspectiva, saiba que Ele ainda tem um plano muito lindo pra você, porque eu acredito que Ele tem um plano muito lindo pra mim. E se você acha então que você tá no fim da linha, porque você já passou da idade, saiba que isso pode ser só o começo, né? Que são várias as celebridades que começaram bem tarde, começaram a ter sucesso bem tarde. Existe uma lista de celebridades que começaram a ter sucesso muito tarde na vida, né? Um deles é Roberto Marinho, né? Que quando inaugurou a Globo já tinha mais de 60 anos. Então saiba que
aí, se você acha que é o fim da sua história, a partir do momento que você acreditar no plano que Deus tem para sua vida, a partir desse momento pode ser só o começo. Nesse momento pode ser só o começo das bênçãos que Deus tem para sua vida, né? Deus pode transformar a sua vida. Abraão, por exemplo, era idoso, né? Quando Deus chamou ele num deserto, Abraão já era muito idoso, e quando ele finalmente foi abençoado com o filho Isaac, ele já tinha 100 anos, né? E Sara 91. E Deus prometeu fazer dele uma grande nação, mesmo ele já com 100 anos. E assim foi, né? Israel tá aí até hoje como uma das grandes potências, né? Nunca perdeu uma guerra. Israel nunca perdeu uma guerra. E é o país, praticamente o país mais desenvolvido em termos de ciência. É o país que mais tem prêmio Nobel, ganhadores de prêmio Nobel, é Israel. Então, a promessa que Deus fez para Abraão está sendo cumprida à risca até hoje. Então, não duvide, né, do que Deus pode fazer da sua vida em qualquer idade que você tenha. Não duvide, né? Porque eu tenho certeza que Ele vai fazer na minha. Eu tenho essa certeza. E se por algum acaso você caiu nesse canal, ainda que tenha sido sem querer, por acidente, saiba que essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Deus ama você, assim como Deus me ama. Agora a gente tem que acreditar, porque se a gente passa uma vida toda achando que Ele está contra a gente, não tem como Ele ajudar a gente, né? Já que a mente da gente impede essa intimidade com Deus, né? Como é que a gente vai ter acesso às bênçãos se a gente acha que Deus está irado com a gente o tempo todo? Eu nem sei qual é a minha bênção, mas eu tenho certeza que ela vai vir, porque a condição é essa, é acreditar. Abraão acreditou. Então, você acredita? É isso. Todos nós temos dificuldade, né? Eu também às vezes acredito, às vezes não acredito. Eu tô aprendendo a exercitar a minha fé, porque é muito difícil acreditar num Deus todo-poderoso que a gente não vê. Acreditar e ter uma fé cega. Então, temos que exercitar a fé diariamente. Porque a fé é um músculo, né? A gente não vai pra academia, né, pra fortalecer os músculos. Então, a fé é um músculo que a gente tem que exercitar 24 horas no dia. Como eu também tinha essa limitação, eu tive que aprender a exercitar. Então, vamos exercitar nossa fé no Altíssimo, no Todo-Poderoso, pra a gente alcançar a nossa meta, né? Pra gente não errar a meta, não perder mais tempo na vida, porque agora é uma questão de tempo mesmo. A gente não pode mais perder tempo, porque a vida é um estalo assim, quando pensa que não, já passou, já foi, um beijinho no ombro, acabou, tchau. Ah, fulano morreu. Foi mesmo, rapaz. Como assim? Se ontem tava sorrindo numa festa, curtindo a festa, sorrindo, bonito, cheio de vida. Pois é, mina, foi fazer um procedimento e não deu certo. Descobriu um câncer que consumiu ele em um mês. Os casos que a gente ouve, né? O tempo, a gente não tem mais esse tempo que a gente pensa que tem. Então, vamos seguir nosso propósito, né? Qual é o seu propósito? Não sabe? Descubra, peça a Deus. Por que Abraão virou o pai da fé? Porque ele acreditou nas promessas de Deus. Que ele teria um filho que seria pai de uma nação tão incontáveis quanto as estrelas no céu. E assim aconteceu. Um homem só que foi ter o filho no fim da vida, com uma mulher com mais de 90 anos, que já tinha passado já da menopausa, estava na menopausa, né? Sara estava velhinha quando teve Isaac. Eu levei a vida inteira querendo saber o meu e finalmente descobri. Tem que acreditar no propósito. O meu é fazer conteúdos do canal. Se essa ideia do canal foi ele que me deu, então tudo que ele começa tem um final feliz. Todo propósito que Deus começa, ele vai até o fim. Ou seja, é um canal que ainda é uma criança, tá engateando ainda. O meu propósito é profissionalizar cada vez mais. Então nós finalizamos aqui o livro A Santidade de Deus. E é isso, os episódios anteriores estão no canal. Esse é o fechamento, esse é a conclusão do livro, com o último tema sobre pecado. E é isso aí, saiba que apesar de todos os pecados, Deus nos ama. Ele não fica 24 horas por dia com uma luneta observando nossos pecados, entendeu? Colocando os anjos de plantão para ficar olhando nossos pecados. Ele já sabe quem a gente é, ele já sabe que a gente vai errar. A única coisa que ele quer é a intimidade com a gente, do mesmo jeito que você quer com seu filho, tá certo? E aí, Tonho Sena, esses dias ele não quer participar, porque ele não quer falar sobre pecado, né? Tonho Sena é especialista na graça, na misericórdia, no amor e na compaixão divina, né? Como eu disse que o tema era pecado, ele falou que não, Daniel, não trabalho com isso não, que é um tema mais pesado, é um tema mais difícil, porque as pessoas não veem com bons olhos. A gente falar sobre pecado, sobre santidade, são temas difíceis a gente conversar, a gente abordar. Já estamos lendo mais
mais um livro, eu e Tonho Sena. Esse livro, o tema do livro é bastante pertinente, né, para esses tempos difíceis que a gente está passando, com tantas guerras e rumores de guerras. E é um livro para fortalecer mesmo a nossa fé, a nossa esperança, pra gente viver, passar por tudo que tiver que passar, porém mais tranquilos, em paz, com fé na vida eterna, curtindo a vida, felizes, sem se desesperar, né? Sem desespero. E tudo com muita simplicidade, né? Todos tenham facilidade de entender a nossa mensagem. E também de uma forma leve, para que as pessoas não pensem que Deus é aquela coisa intocável que fica lá em cima. Porque nosso objetivo é direcionar a teologia, filosofia, psicologia, neurociência, que eu também gosto muito, história, né? Contar histórias aqui, fatos verídicos, personagens históricos. Já meu irmão ele gosta mais de abordar o Criador usando a física, de física quântica, de astronomia. Meu irmão Tonho Sena, a salvação, tudo de bom, né? E sem colocar naquelas pessoas também aquele medo de se aproximar do Senhor, né? Eu sofri muito porque eu vivia distante dele. Eu não sabia como me aproximar dele. Eu não sabia que o caminho era para dentro. Que aproximar de Deus era um caminho para dentro. Eu não ia achar isso fora. Então, enquanto eu buscava fora as religiões, tudo bem que a gente vai para a igreja para congregar, né? Ou onde quer que seja, né? Qualquer que seja a sua religião, a gente vai a congregar. Mas Deus, a gente acha, é dentro da gente. Foi assim que Abraão, quando Deus chamou ele no deserto, não existia igreja naquele momento do deserto para intermediar a comunicação entre Deus e Abraão. Foi um arbusto. Deus apareceu através de um arbusto que pegou fogo sem se consumir e falou com Abraão. E fez promessas para Abraão e Abraão acreditou. Então, para fechar com chave de ouro, Jesus está voltando. Aqui, que a gente aproveite a vida. Beijo! Ele foi sempre será. 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 Se você quer se libertar, com Jesus você tudo pode. Viva Jesus! Se você quer aprender a amar, se deseja, você pode. Siga Jesus! Se você quiser se curar, Jesus disse, você pode. Disse Jesus! Se você quer se perdoar, se você quer, você pode. Siga Jesus! Viva Jesus! Sinta Jesus! Siga Jesus! Viva Jesus! Sinta Jesus! Siga Jesus! Só sentir o Espírito, só sentir o Espírito, só sentir o Espírito e sinta Jesus. Só sentir o Espírito, só sentir o Espírito, só sentir o Espírito e siga Jesus. Jesus é a solução que traz sentido à vida, à sua vida. Viva Jesus! Como as contrações do parto mostram que o bebê já está nascendo, os sinais cada vez mais frequentes, sinais cada vez mais dolorosos, são sinais de que Jesus está